Complementando o que já falávamos, segundo os diversos autores, sobre a vida espiritual, seja a interpretação da escada de Jacó, seja o castelo da vida interior, as três vias, purgativa, iluminativa, unitiva, ou o dia do temor, da verdade, do amor, ou o amor de escravos, o amor de filhos, o amor de esposos. Também um outro autor, o Padre Garrigou Lagrange, dominicano, ele apresenta a vida espiritual como a obra de três grandes conversões e utiliza para isto a imagem, a vida dos apóstolos. A primeira conversão da alma, aquela que faz com que a alma adentre no castelo interior, em linguagem de Santa Teresa, ou a subir a escada de Jacó, etc., é a conversão aquela conversão que os apóstolos passaram quando Nosso Senhor passou em suas vidas e disse: vem e segue-me. Esta é a primeira conversão. Quando a alma abandona o pecado, abandona o mundo, abandona sua vidinha para seguir o Senhor, é a primeira conversão. A primeira grande conversão da alma. A segunda grande conversão da alma está na vida dos apóstolos no momento da crucifixão, a cruz. Quando Nosso Senhor, depois de toda a sua pregação, de todos os seus milagres, é preso, açoitado, flagelado, carregando sua pesada cruz até o Calvário, os apóstolos o abandonaram. Só seguiu o Senhor a Virgem Maria, as santas mulheres e o apóstolo virgem, São João. O evangelista, o autor das três epístolas, o autor do livro do Apocalipse. Essa segunda conversão, o Calvário, é a que faz com que muitos retrocedam, porque diante da cruz muitos não querem seguir o Senhor. Querem a multiplicação dos pães, querem o Senhor que anda sobre as águas e acalma tempestades, mas não o Senhor que dessangra como um criminoso numa cruz, assumindo a nossa condição até esta humilhação terrível daquela morte no Calvário. Mas a terceira grande conversão da alma, que corresponderia à entrada na via unitiva, na vida dos apóstolos aconteceu em Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e, amparados e vivificados por ele, fizeram sair de suas vidas um rio, de seu peito, um rio de água viva, porque eles se transformaram nos apóstolos que nós conhecemos, os santos apóstolos. Na vida cristã não é possível sair da conversão direto para Pentecostes. Temos que passar por essas três conversões da alma. Então queríamos hoje apresentar de maneira sempre sintética, sempre não completa, mas que possa nos ajudar, esta primeira grande conversão, que nos faz entrar na via purgativa, na purificação de nossos corações. A via purgativa, esta primeira conversão, é uma ruptura com o pecado. O que nós temos que perceber é o que é o pecado. O pecado é esta ofensa à majestade divina, esta revolta da criatura diante de seu Criador, que faz querer sua própria vontade e não a vontade de Deus. Queremos fazer nossos gostos, nossos caprichos e ceder àquilo que a fraqueza, ainda mais ferida da nossa natureza, deseja. O pecado nos afasta de Deus. O pecado criou dentro de nós uma dificuldade para amar a Deus. Uma dificuldade, diríamos mais, uma impossibilidade. Precisamos romper com o pecado, que já é fruto da graça. Entender o que é o pecado, romper com ele, com um verdadeiro arrependimento e com o desejo de não mais cometê-lo, já é fruto da graça do Divino Espírito Santo em nossa alma. Nós precisamos desta primeira conversão da alma. Vem e segue-me. Mas nós percebemos que, mesmo convertidos, mesmo seguindo o Senhor, percebemos dentro de nós um coração que tende ao pecado, que deseja o pecado. E muitas vezes repete o mesmo pecado. Um coração que repete os mesmos pecados, mesmo não querendo. Vejo o bem que quero,
faço o mal que não quero, de São Paulo na carta aos Romanos. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Só a graça de Deus pode fazer com que a criatura pecadora rompa com o pecado e não peque mais. Mas, nesta purificação dos nossos corações, nós nos encontramos com duas grandes barreiras, com duas grandes dificuldades que precisam ser enfrentadas diretamente, que são os dois grandes pecados que arrastam como cabeças de pecados outros pecados: a impureza e a impaciência. Esses dois pecados são os que nos causam maiores danos em nossas almas. E contra estes pecados somos chamados a lutar na via purgativa, nesta primeira conversão, no dia do temor, de maneira frontal. Não podemos abaixar a guarda. A impureza e a impaciência. E quais são as virtudes contrárias que precisamos? É a castidade e a paciência, a caridade. Estas duas virtudes precisam ser buscadas de maneira inicial, com maior vigor. Sem castidade, não conseguimos amar a Deus. Não é o mandamento mais importante? No Decálogo, o não pecar contra a castidade ocupa o 6º mandamento. E os mandamentos são em ordem de prioridade, de mais importante a menos. Ou seja, o 6º não é o mais importante. O mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e não pecar contra a castidade. Porém, a castidade é uma condição sine qua non para amar verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. Sem o cumprimento do 6º mandamento, não conseguiremos cumprir verdadeiramente o 1º mandamento. E do outro lado, a paciência. A paciência a toda a prova. Nós vamos perceber que na vida espiritual, na nossa vida cristã, estamos enrolados nisto aqui. Em tentações e quedas de impureza, em tentações e quedas de impaciência. Enquanto a alma não conseguir habitualmente viver a castidade e a paciência, ela não conseguiu sair da primeira morada do castelo interior. Ela não conseguiu sair ainda do dia do temor. Ela não conseguiu ainda avançar na via purgativa. Só que nós não somos chamados a ficar só na via purgativa. A via purgativa é o começo da nossa vida espiritual. Precisamos lutar contra isto. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ele foi dizendo aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, e depois ele renova a lei de Moisés. Ele vai eliminando várias leis, aquelas leis rituais, mais de 600 leis do Levítico, etc., mostrando que o essencial não era aquilo. Mas 2 leis do Antigo Testamento, ele foi ainda mais incisivo. Eles: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quem chamar o seu próximo de idiota, impaciência, será réu e condenado a Gêhenna. Diz também que quem olhar com codícia, com impureza a uma mulher e desejá-la possuí-la em seu coração, já adulterou com ela, sabendo que o adultério era penalizado com a pena de morte. Ou seja, o Senhor, comparando o desejo interno impuro com a ação do adultério, está dando o peso daquele pecado. Então, exatamente nesses 2 pecados de impureza e impaciência, o Senhor foi mais radical.
Porque para viver as bem-aventuranças, para amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário, como condição inicial, como os fundamentos do nosso castelo interior, a castidade e a paciência. Falaremos mais adiante, quando falarmos das virtudes, da tentação, da obra do demônio, como ele age para nos tentar, das seduções do mundo e das fraquezas da carne, também algo de como nós temos que fazer para lutar e alcançar estas virtudes. Mas isto é uma coisa muito importante. O dia do temor, o dia essa primeira grande conversão, leva consigo uma decisão para vivermos a pureza em pensamentos, olhares, no tato, nos desejos e na paciência a toda a prova. Não só a paciência com estas e estas e estas pessoas, não a paciência nestas e naquelas outras circunstâncias, não a paciência condicionada, a paciência em qualquer circunstância. Isto nós não conseguimos fazer por vontade própria. Não adianta olhar para a vida dos santos e querer imitá-los só com as nossas próprias forças. Não é possível sem a graça de Deus. Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos da graça de Cristo para vencer o pecado que habita em nós, para dominar nossa natureza ferida, rebelde e reorientá-la pela graça ao amor de Deus.